Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Os entrevistados de hoje no Norocast são o Dr. Bernardo, Luiz Antônio Bernardo, que é o presidente da Associação Ninho da Águia, e a coordenadora pedagógica da instituição, Érica Regiane. A Associação Ninho da Águia, a ANA, é uma organização sem fins lucrativos de Nova Esperança, fundada em 2008, que visa apoiar crianças e adolescentes de 6 a 16 anos e suas famílias, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade ou violação de direitos, através de projetos e oficinas culturais, esportivas e educacionais. A ANA já impactou mais de 3.000 jovens, oferecendo um ambiente seguro e oportunidades de desenvolvimento no contraturno escolar. A organização promove valores como ética, respeito e compromisso social, além de estar alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. E desde já peço que você deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e ficar por dentro das novidades e informações. Também peço que você se inscreva no nosso canal, o canal do Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Érica, Dr. Bernardo, em primeiro lugar agradecemos a presença de vocês. E a primeira pergunta nossa aqui nesse bate-papo é: qual a principal missão da Associação Ninho da Água? Bom, primeiro quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez o Jornal Noroeste nos dando abertura para a divulgação desse trabalho que é realizado pela associação. É um prazer, muito obrigada. Bom, a nossa missão é apoiar, né, essas crianças e adolescentes por meio de ações que garantam que elas tenham oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares. O trabalho é realizado em contraturno escolar, então, para além disso, eles também têm a garantia, né, de um espaço seguro para que eles possam se desenvolver, para que os seus direitos enquanto cidadãos possam ser garantidos também por meio do nosso trabalho. E como que vocês definem? Eu vou chamar de ONG, né? Embora seja uma associação Ninho da Águia, mas ficou carinhosamente chamada, conhecida por ONG Ninho da Águia. E como que vocês definem o papel no apoio das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social? A gente, na verdade, propicia eh, e procura realizar acolhimento. A gente propicia convivência, desenvolvimento de laços afetivos, desenvolvimento de conhecimento e oferece atividades educativas, recreativas, atividades de lazer e exatamente também atividades de formação. O ambiente é muito afetivo, é muito fraterno, é muito harmonioso, sabe? E o que nos realiza, nos contenta bastante, é ver o desenvolvimento das crianças ao longo do período em que participam, que atuam lá. E também nos satisfaz muito os testemunhos que a gente recebe de pais. A gente, embora não seja o foco primordial, mas a gente acolhe e atende crianças especiais, crianças com algum tipo de transtorno, e os pais nos relatam que essas próprias crianças apresentam evolução, desenvolvem a sociabilidade. Então, esse ambiente de convivência, nós acreditamos e nós apostamos nisso, e é por isso que nós estamos lá. Esse ambiente de convivência é muito importante, contribui bastante, para a própria formação
das crianças e dos adolescentes. E como a associação ela identifica e seleciona as crianças e adolescentes que recebem esse atendimento? Atualmente nós temos um cadastro de interesse que fica disponível o ano todo na bio da nossa rede social. Então, todas as famílias interessadas em ter o atendimento da associação podem se inscrever nesse cadastro. Ele é divulgado também por meio da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência Social, né? Nós também oportunizamos que o Conselho Tutelar tenha acesso a esse cadastro, para que eles também sejam canais, né, de busca ativa dessas famílias que precisam do atendimento. Então, é por meio desse cadastro e a partir dele, então, é feita uma análise, né, que é considerada tanto a questão de vulnerabilidade social, né, primeiramente, a questão também de famílias que tenham inscrição no cadastro único e, posteriormente, havendo vagas, outras famílias também podem ser beneficiadas. E, Érica, doutor Bernardo, quais são os principais critérios, né, que vocês utilizam para integrar essas novas crianças ao programa, né? Você falou da questão do CAD único, né? Isso. Existem outros. A questão do CAD único é um dos critérios, né? Mas os critérios também de fila de espera, então nós atendemos a questão da ordem da solicitação das vagas, a questão da faixa etária, né, do atendimento, porque muitas vezes também as famílias procuram, mas as crianças não estão na faixa etária. E atualmente nós só temos feito o atendimento no período vespertino. Então, desde da questão da pandemia, o nosso atendimento ele foi minimizado só para o período da tarde. Então, a criança também precisa estar estudando no período da manhã para que a gente possa fazer o contraturno, né? Temos intenções de retomar o atendimento integral para que as crianças que estudam à tarde também possam ser beneficiadas, mas nesse momento nós ainda não conseguimos por diversas questões que impactaram lá desde a pandemia. Assim, é interessante lembrar que até a época da pandemia, na associação havia o fornecimento de refeição. Então a gente tinha grupos de crianças que compareciam pela manhã, almoçavam e à tarde iam para a escola. E tínhamos grupos de crianças que ou chegavam depois do almoço ou chegavam no horário do almoço, almoçavam e aí faziam a atividade à tarde. Com a pandemia, todas aquelas restrições de convivência pessoal e direta, a gente precisou suspender as atividades. Depois, durante um período longo, a gente ficou só com atividade remota e a ultrapassagem, com o fim do período da pandemia, a gente retomou as atividades presenciais e aí numa nova dinâmica, né? Porque também coincidiu que grande parte das crianças que até então frequentavam passaram a ter aulas em período integral. Isso. Então, houve uma diminuição do número das crianças atendidas e a gente passou a ter uma dinâmica diferente. O impacto financeiro também causado pela pandemia foi muito grande, porque vários apoiadores, né, empresas, até recursos públicos que eram recebidos naquele momento foram, né, cortados e até o momento a gente ainda luta aí para recuperar esse fôlego financeiro. E quais são as principais oficinas oferecidas pela Associação Unidade? Atualmente nós estamos realizando oficinas de informática básica, de artes visuais, arte sustentável. Nós temos oficinas de ludicidade, roda de conversa, xadrez, ping-pong. Me ajuda, doutor? O que mais? Que nós temos É, pintura em tecido, dança, artesanato. noções de eletromecânica, histórias bíblicas, educação financeira, Educação ambiental. educação ambiental. Temos uma parceria com a Academia Foco de natação, então nós temos 11 crianças privilegiadas num projeto da Academia Foco, gratuitamente também fazendo natação. E por aí vai, né? Hoje são mais de 20 oficinas oferecidas e é organizado da seguinte forma. Nós dividimos as crianças por faixa etária, né, em 4 grupos,
E então cada grupo tem uma oficina diferente a cada 45 minutos. Então são 4 oficinas diárias para cada grupo de crianças. Então esse trabalho acontece diariamente e o mais importante, né? Graças ao apoio contínuo de voluntários. A maioria dos nossos professores, os oficineiros, são voluntários da comunidade de Nova Esperança. E assim, complementando essa sua resposta e a pergunta anterior, como que essas oficinas contribuem para o desenvolvimento das crianças e adolescentes que são atendidos? É perceptível mudanças, até mesmo na questão do comportamento, na visão de mundo? Como que essas oficinas têm contribuído? Eu preciso falar de duas coisas, até porque é um carinho especial que a gente tem. Um é na questão ambiental. Então, por exemplo, lá nos idos de 2019, a gente desenvolveu um projeto que se chamava Projeto Sucata, que basicamente orientava as crianças a respeito de descarte responsável de materiais, reaproveitamento de materiais. E neste projeto, dentro dessa orientação, as nossas crianças e adolescentes reutilizavam materiais descartados para produzir arte. E isso foi muito bonito. A gente ainda tem até hoje alguns trabalhos maravilhosos que as crianças realizaram. E na sequência da ideia, então, que eu falei da educação ambiental, que nos é muito cara, nós contamos com uma professora voluntária atualmente, uma professora aposentada, ambientalista, que aplica, que transmite para as crianças diversas noções sobre ecologia, sobre meio ambiente responsável, orienta, supervisiona a criançada a cuidar de plantinhas, a cuidar do jardim. Então, isso é muito gratificante, porque também passa a transmitir para a criança essa ideia de ecologia, de proteção ao meio ambiente, né? E assim, um outro projeto que me é muito caro e a gente adorou ter feito, especialmente durante a pandemia, que foi um projeto que se chamou Histórias em Casa. Nós conseguimos doações de muitos benfeitores, doações de livros infanto-juvenis, de livros de literatura para crianças e adolescentes. E a gente desenvolveu um projeto em que uma professora voluntária nossa fazia leituras que eram repassadas para crianças e adolescentes pelo meio virtual, pela internet. As crianças e os pais liam em casa e, a partir dessa leitura, desse conhecimento, eles faziam avaliações e nos davam respostas, com textos, com desenhos a respeito das obras que conheciam e que conheceram, sabe, que tiveram acesso. E também a gente tem isso registrado e é um momento muito legal, muito bacana que aconteceu conosco, porque envolveu vários aspectos, né? A participação da comunidade na doação de livros, a utilização, o aproveitamento desses livros para transmitir conhecimento e a resposta que a gente conseguia das crianças pelos livros lidos, pelas histórias conhecidas. Isso foi. E de certa forma, esse trabalho não parou mais, né? Tanto na área ambiental que o Dr. Bernardo comentou, nós temos também outros professores que complementam esse trabalho. Então, é feito todo um trabalho sobre a questão da reciclagem, sobre a questão não só do cultivo das plantas, mas também da importância das várias utilizações das plantas para alimentação, para os cuidados com a saúde, e as crianças amam. Nessa área da literatura, esse trabalho foi assim, para além da leitura, da releitura literária. Hoje as crianças também desenvolvem ações teatrais a partir dos recontos das histórias, né? Então, esse movimento, o impacto na vida das crianças, ele é muito grande. Então, vou te dar mais um exemplo. Recentemente, nós iniciamos uma oficina de educação psicomotora por meio daquele videogame, o Xbox, né? Então, usando o Kinect, fazendo aquele reconhecimento corporal, as crianças brincam
com todo aquele movimento de corpo, e muitas crianças jamais teriam contato com essa tecnologia ou com essa oportunidade de brincar com esse tipo de videogame. Então, a maioria deles teve esse acesso por meio da associação, e eles contam nos dedos o dia de chegar a essa aula, né? A mesa de ping-pong também foi doada nesse ano. As crianças têm um primeiro contato com o esporte. Já vi criança que falou que agora eu vou treinar bastante porque eu quero um dia poder ir para uma Olimpíada. Então a gente percebe a evolução assim, com a projeção de sonhos, com a projeção do desejo de ser uma pessoa que vai alcançar algo a partir daquele aprendizado. É, uma das nossas alunas já foi selecionada pela Academia Foco para o campeonato de natação que eles vão realizar em outubro, porque ela já atingiu todos os níveis. Então, são muitas as possibilidades de desenvolvimento para a vida deles. E o impacto, ele é nítido, né? Eu conversei com uma mãe essa semana e eu falei: "E aí, a sua filha está gostando?" Começou nesse ano. E ela me disse: até quando está doente, quer faltar na escola, mas não quer faltar na Ana. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Porque a criança se sente bem, se sente acolhida, desafiada, porque lá eles colocam a mão na massa o tempo todo. Então, a gente traz muito da educação dentro dos nossos projetos, atividades, sim, mas de uma forma lúdica, leve, descontraída. E isso faz toda a diferença, porque a criança precisa brincar, precisa se divertir, e lá eles aprendem dessa forma. E a sensação que dá é que eles não são só alunos, eles são participantes, né? Eles Sim, também são atores daquilo que acontece lá. Isso é muito bacana. E, aliás, a gente vê nas festas, quando tem a apresentação das crianças, a criatividade, sim, né? sim, com toda certeza. E quais são os maiores desafios enfrentados pela associação ao atender famílias em situação de vulnerabilidade ou violação de direitos aí? Olha, os desafios são muitos, né? Primeiro, por nós não termos uma estrutura financeira que garanta um corpo técnico contratado, né? Então, esse é um primeiro desafio grande que a gente enfrenta, porque, como eu falei, a maioria dos nossos profissionais envolvidos são pessoas da comunidade, né? Hoje são mais de 80 pessoas que, direta e indiretamente, trabalham conosco, desde a área de assistência social, os professores, voluntários que nos ajudam na captação e no recolhimento de doações. Então, são muitos desafios e a parte financeira impacta muito pela falta também dessa equipe técnica. Então, eu muitas vezes preciso recorrer a outros órgãos do município, como assistência social, como o conselho tutelar, né, como a comissão de enfrentamento, ou até mesmo a Secretaria de Educação, em alguns momentos, para pedir algum tipo de apoio, né? A gente tem tido esse suporte, mas a instituição em si, ela acaba não tendo assim como ter muita autonomia para algumas coisas por conta dessa questão. É, a questão financeira é primordial e é, digamos, o maior monstro que a gente precisa vencer quase que diariamente. Porque muitas vezes a gente pensa em realizar algo ou a gente necessita de recurso material e não tem, não é? Por exemplo, muitas vezes a gente recebe doações que nós precisamos buscar, às vezes móveis, utensílios, equipamentos, e nós não temos como buscar, porque a gente não tem veículo. Já solicitamos doação de veículo. Estamos na fila, estamos no aguardo, acreditamos, temos esperança que a gente vai conseguir isso. Mas isso é só uma dificuldade, né? Outra, por exemplo, a gente precisa de armários de aço, armários de escritório, para organizar, para guardar coisas. Nós fomos fazer uma cotação de preço, é algo assim praticamente impossível com as receitas que a gente tem. A gente precisa de 3 armários de aço, coisa de 1.300, R$ 1.400 cada. É praticamente o recurso de alguns meses que a gente
esse recurso fixo, sabe? Então a gente encontra muita dificuldade nisso. E aí a pergunta a respeito da dificuldade é muitas vezes a própria realidade nos traz desafios, as situações que a gente encontra. Então a gente precisa estar sempre nos atualizando para fazer uma escuta, para compreender o que se passa, porque, embora a gente tenha também a missão de acolher e atender em algumas situações, essa própria realidade não nos chega muito claramente, muito abertamente, sabe? E aí, quando a gente se depara com situação espinhosa, com situação difícil ou até de violência, a gente tem que dar os encaminhamentos cabíveis, os encaminhamentos legais, os encaminhamentos profissionais, sabe? Então, tem essa dificuldade também. Sim, até porque a associação ela é uma porta, né? Dentre outras tantas. Existe até um organograma no município do caminho que se deve fazer quando é percebida qualquer tipo de situação, principalmente relacionada à violência física, emocional, sexual. Então, a gente segue também essas orientações, essas demandas que são regulamentadas. Exatamente. Isso, um protocolo. E qual a importância da participação da família, né? A gente percebe que a família, como célula máter da sociedade, ela exerce um papel fundamental. E o que vocês percebem e qual que é esse papel da família no desenvolvimento justamente dessas crianças e adolescentes que são atendidas? O papel da família é fundamental. A gente sabe que a grande dificuldade que é enfrentada, em linhas gerais, pelas escolas e pelas organizações que lidam com as crianças, é ter essa presença ativa, esse contato ativo das famílias. Muitas vezes a gente ouve que até, nossa, aquela família que mais precisava estar aqui para ouvir isso é aquela que não vem, né? Contudo, lá na associação, por a gente ser uma instituição que trabalha com a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, a gente procura deixar bem claro para as famílias, desde quando elas vêm fazer a inscrição, que é uma associação, que ela funciona num trabalho coletivo e que a participação da família é primordial até para que o atendimento aconteça de forma efetiva para aquela criança. Porque se nós não conseguirmos fazer essa convivência acontecer, essa participação acontecer, é, cai por terra a nossa razão de existir, né? A própria sobrevivência, a própria existência E da Ana fica ameaçada se não houver comprometida, participação das famílias. exatamente. Então, nós promovemos algumas ações pontuais com as famílias, que são as assembleias, que são parte da questão burocrática que nós temos que cumprir. Então, 2 vezes ao ano tem as assembleias gerais, as famílias participam das decisões. Então, nós apresentamos toda a realidade institucional enquanto projetos, enquanto captação financeira, enquanto investimento dos recursos, dificuldades, e tomamos as decisões de forma conjunta. Esse é um ponto. Mas, para além disso, nós sempre realizamos atividades e eventos que as famílias participem conosco, né? Recentemente, nós comemoramos 16 anos de existência da associação e, junto com essa comemoração, nós realizamos um evento que foi no dia 31 de agosto, né? Isso. Que foi o Dia de Brincar com Quem Cuida de Você. Nós começamos esse evento no ano passado, esse ano foi a segunda edição, e é um dia que nós proporcionamos uma convivência ativa por meio das atividades lúdicas que nós fazemos com as crianças, que as famílias participam junto, vivenciando e cumprindo Jogos, desafios competições. competições. Então, a gente tem relatos de crianças que na segunda-feira, olha, foi a primeira vez que meu pai brincou comigo, foi a primeira vez que a gente ganhou junto, que a gente. Então, assim, essa convivência também é promovida dessa forma. E também na própria subsistência ali das nossas necessidades. Então, as famílias atualmente têm sido grandes
apoiadoras e participantes do processo. Então, nós participamos de um projeto do Sicredi, da Cocamar, que é a campanha União Solidária. Então, as famílias mensalmente retiram conosco cupons solidários e vendem as que podem adquirem, né? Que são cupons a R$ 10, concorrem a carros, iPhones. Então, é um Cupons projeto de rifa. muito bacana, Uma né? rifa anual que Bacana. é Que a feita. gente participe, as famílias participam ativamente. Nós temos grupos de mães voluntárias que nos ajudam em necessidades pontuais de limpeza, de preparação de lanche, que apoiam o nosso bazar, lavando roupas, que às vezes a gente recebe as doações para o bazar e a roupa precisa ser lavada, passada, ou precisa de um reparo, né? Nós temos grupos de pais que nos ajudam a recolher doações da feira do produtor, por exemplo. Então, assim, Nos supermercados. no sábado tem um grupo que vai lá ajudar numa limpeza pesada, porque nós só temos uma colaboradora de limpeza meio período. Então, assim, é todo um movimento de participação e as famílias, elas convivem com as nossas situações ali diárias, né? E o acolhimento das crianças é feito no meio de tudo isso e a família tem valorizado bastante esse trabalho e a gente tem conseguido essa participação ativa. Então, eu penso que estamos num momento muito bom nesse sentido. Eu acredito que sim, eu até ia dizer isso, que a partir do ano passado a gente conseguiu um engajamento muito bom dos familiares, sabe? E a participação deles nas próprias atividades, como voluntários. Acho que a gente conseguiu divulgar para eles essa ideia de que a associação só existe porque vários participantes estão ativos, que na verdade são sócios ou associados, né, efetivos. Grande parte com as crianças e seus filhos lá em atividade. Então, essa participação das famílias tem sido excelente, está num momento muito bom, muito importante, que nos auxilia muito, muito, muito. É interessante que vocês disseram aí a respeito dos desafios, mas também falaram aí do engajamento, né, da família. E é importante destacar isso, que a associação então, ela é construída a várias mãos, né? Muitas. E uma pergunta que nós também gostaríamos de que vocês esclarecessem, há exemplos aí de histórias de superação que podem ser compartilhados? Penso que sim. Inclusive, algumas estão disponíveis até nas nossas redes sociais, né? Porque algumas famílias ficam tão tocadas com a evolução, com o impacto do trabalho na vida do seu filho, que gravam até depoimentos e mandam para a gente, né? Para vocês terem uma ideia, tem uma família de uma criança que até foi uma recomendação da APAE, porque ele precisava de atividades complementares e a família tinha dificuldade de arcar com terapias, com tratamentos alternativos, né, de custo elevado. E nós recebemos essa criança o ano passado. E quando essa criança chegou com alguns relatos ali no seu laudo, eu fiquei bastante preocupada, porque a falta da equipe técnica gerou uma insegurança, né? Porque, embora eu tenha formação na área de educação especial, seja pedagoga, a minha carga horária presente ali não é o tempo todo. Então, eu fiquei um pouco preocupada. E busquei apoio da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência Social. A gente encontrou algumas dificuldades. E aí eu tive uma conversa muito franca com a família, né? Eu chamei a família e disse para eles: olha, a nossa realidade é essa, os nossos professores têm essa característica, né? Você vai encontrar aqui uma senhora que vem ensinar um bordado, que vem ensinar uma pintura. Então, assim, a gente não tem profissionais especializados nas especificidades que seu filho traz, mas a gente vai promover para ele carinho, atenção, acolhimento e vamos ver o que acontece, tudo bem, né? E vamos ter um canal ativo aí de comunicação. E aí, até um pouco insegura, ela deixou a criança e hoje, não, digo hoje, né? A gente está aí 1 ano e meio depois que essa criança está com a gente.
Mas o ano passado ela já fez relatos Já, emocionados nas já. nossas reuniões, na Assembleia de dezembro, ela até se emocionou, relatou para todos os pais. A criança tinha dificuldade de fala, que para ele processar Até de comunicação. uma frase verbalmente, levava-se alguns minutos, né? Ele desenvolveu fala, desenvolveu interação social, né? Lidar com regras, as crises diminuíram. A avaliação da psicopedagoga, da psicóloga da própria APAE, onde ele também é atendido, elevou de nível, assim, e a mãe, ela traz para a gente que esse impacto é graças ao trabalho complementar que nós fizemos na vida dele. Então, não tem dinheiro que pague, né, essa recompensa, é, de fazer a diferença na vida da criança. E o pai e a mãe dessa criança são dois que muitos nos auxiliam e participam e desenvolvem atividades voluntárias. Ganhamos também essa colaboração, essa Uma família contribuição. muito ativa, presente nos nossos trabalhos. Muito legal. Vocês recebem algum apoio governamental? A Associação Ninho da Águia recebe esse tipo de apoio? Alguma? Então, atualmente, nós temos um convênio ativo com a Prefeitura Municipal, um convênio que começou no ano de 2021, Um, né? De 2021 e que finaliza agora em dezembro, né? É um recurso que foi feito um projeto e ele foca especificamente em três oficinas, né? Que é a de arte sustentável, dança e arte sustentável, dança e a pintura em tecido. E aí, esse projeto, a gente recebe um aporte financeiro de R$ 50 por criança mês. Né? Hoje, com 50 crianças, R$ 2.500. Atualmente é o único recurso público recebido pela instituição. E como, já emendando a pergunta, como vocês garantem a sustentabilidade financeira da associação? a gente precisa de muita criatividade. Criatividade até para usar os próprios recursos, não é? Para fazer o milagre da multiplicação desses R$ 50 por Sim. criança, né? Mas, fundamentalmente, nós passamos o tempo todo em busca de parcerias, de doações, de benfeitores, de organizações que possam contribuir conosco, de pessoas que se disponham, que entendam a importância, que conheçam o que é feito lá, né? Então, por exemplo, já falamos aqui, temos a rifa do Sicredi Cocamar, que é a campanha União Solidária. Então, essas empresas adquirem carros, outros bens, como celulares, etc., e colocam em sorteio. E, em contrapartida, nós recebemos rifas para vender. Então, um recurso advém dessa venda de rifas. Isso, até porque eles repassam para nós o valor integral dessas rifas. Eles não ficam com nada. Então, é feito todo um processo também burocrático de gestão de recurso das Prestação rifas, de né? contas. Porque é feito um projeto que é aprovado pela Cocamar, pelo Instituto Dex Sicredi, para que a gente possa receber essas rifas. Então, aí, a aplicação do recurso também deve acontecer de acordo com o que foi aprovado no projeto. Uma outra criatividade, aqui uma ideia fantástica da Érica, foi a criação do bazar social. Então a gente tem um bazar chamado Ninho Store, que surgiu a partir de doações feitas por empresários e empresárias da cidade de peças de confecções novas, calçados novos, que eles destinaram para nós. Nós criamos literalmente do nada a nossa loja, o nosso bazar. Pais, familiares, colaboradores voluntários
fizeram desde a serragem de pallets, As de prateleiras, né? madeiras, construíram prateleiras, moldaram, envernizamos, montamos a loja. Com a doação dessas confecções, organizamos Os o produtos, ponto, né? organizamos os produtos num ponto de venda. E temos trabalhado com essa dinâmica. Então, recebendo doações, contando com voluntários que organizam, que selecionam, que separam, né? Isso é colocado à venda com preços módicos, para toda a sociedade. E esse próprio bazar tem uma outra vertente que é interessante, que é a possibilidade de doar para famílias nossas atendidas, doar peças de roupas, calçados, tênis que interessem para essas pessoas. O bazar ele funciona com três modalidades de atendimento, basicamente. A venda, né, que é tanto para a comunidade interna quanto externa, dos itens novos, como o doutor falou, quanto usados, que nós também aceitamos, peças em bom estado. Quanto à doação, então nós temos bancas específicas de itens que já estão lá destinados à doação, então qualquer pessoa ali da nossa comunidade interna tem acesso, e mesmo pessoas que vêm até o bazar da comunidade externa e que adquirem algum item, a gente também deixa aberto para que tenham acesso às doações. E a troca, então as famílias atendidas podem trazer o que não serve em casa e levar itens que sirvam, né? Então, desde que esteja em bom estado, a gente faz essa troca. E isso tem surgido aí uma dinâmica interessante. Recentemente, nós também começamos a fazer um trabalho de empreendedorismo com as crianças na oficina de pintura em tecido e na de arte sustentável, para que eles caprichem bastante nas peças. E aí nós começamos a colocar essas peças à venda no bazar. Vai uma etiquetinha com o recadinho da criança, o nome da criança para o comprador. E eles têm uma participação financeira ali no recurso que No produto é da venda. exatamente. Então, esse mês de setembro eu fiz os primeiros pagamentos, então foi muito interessante, assim, as crianças falando para eles, ó, assina aqui seu primeiro pagamento, o envelopinho você vai pegar na saída, a hora que você for embora, na hora de ir embora, aquela velhinha, eu vim pegar o meu dinheiro. Então, assim, para trazer para eles também essa importância de se dedicar, de produzir e de que aquilo que você produz, né, você pode ter um retorno financeiro. Então, essa linha aí empreendedora. E também recentemente, nesse movimento, nós percebemos algumas crianças que vão se tornando adolescentes e eles começam já a não se encaixar muito ali com os menores, né? Então, nós vamos percebendo essas características e vamos tornando esses alunos, essas crianças, monitores. Então, eles começam a dar apoio para os menores, a realizar algumas tarefas internas, a dar algum suporte pedagógico. E a remuneração deles nós estamos organizando como a possibilidade também de ter um crédito ali no bazar. Então, assim, as crianças estão encantadas com essa possibilidade, agora estão entrando na fila para ser monitor, porque querem, né? E tem dado muito certo. A gente percebeu melhora no comportamento, melhora nas relações, melhora na postura, porque eles viram ali uma oportunidade de crescimento. E eu digo para eles, ó, é uma primeira oportunidade de você fazer algo, né, de mostrar que você pode se doar também e está se desenvolvendo aí até profissionalmente. Você já vai poder falar, fui monitor na Associação Ninho da Águia. Isso é muito legal. Acho que é importante a gente colocar que o bazar funciona na sede da Associação Ninho da Águia. Sim, Não é um bazar Isso. itinerante ou numa não. região central da Não. cidade. Onde fica a associação? Para as pessoas que desejarem ir lá conhecer o bazar. Fica na rua Barão do Cerro Azul, 913. E bem, quando você chega lá, você já vê a placa Bazar Social Ninho Store. Ele funciona todas as tardes. Então, no período da tarde, o bazar fica à disposição da comunidade e ficam todos convidados para Segunda a conhecer. sexta-feira, são todos bem-vindos para conhecer, para visitar.
Tem peças incríveis e os preços de até máximo R$ 50. Então, tem muita coisa legal. Então, você que quer comprar roupa de qualidade, a preços módicos e ainda contribuir para esse projeto social, Sim. visite como que é o nome do bazar? Ninho Ninho Isso. Store. Store. Visite o Ninho Store. E, Então, pode. e a propósito também, né? Aproveitando a oportunidade, a todos da comunidade que queiram nos conhecer, saber do nosso trabalho, saber o que se faz ali, apareçam, serão sempre muito bem-vindos e a gente precisa muito, tanto dessa presença como da participação e, eventualmente, de quem se disponha a fazer um trabalho voluntário, não Sim, é? com certeza. O trabalho voluntário pode acontecer de várias formas, né? Seja no desenvolvimento de uma oficina junto às crianças, seja no apoio a uma atividade interna. Por exemplo, nós temos um grupo dos pais voluntários que dão apoio na manutenção. Então, de repente tem que trocar uma fechadura, tem que trocar uma lâmpada, tem que consertar uma porta que está enroscando. Então, todo esse apoio acontece por meio das mãos voluntárias. Então, se você que está ouvindo a gente, né, tem um desejo no coração de ajudar de alguma forma, existem muitas formas de contribuir, né? No nosso link na bio do Instagram tem um cadastro lá, seja voluntário, que você pode entrar em contato com a gente e nós vamos dar um retorno, ou também direto por uma mensagem, por um WhatsApp, ou como o doutor falou, só também nos visitar. Qual que é o Instagram? É Associação Ninho da Águia. Associação Ninho da Águia. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar também é que a gente tem um projeto que chama Empresa Amiga da Criança. Então, a gente tem uns padrinhos, uns parceiros que mensalmente contribuem financeiramente com a instituição. Em contrapartida, a gente apresenta para essas empresas, esses parceiros, onde se destaca inclusive o Jornal Noroeste, a Sim, quem a gente agradece demais, a gente possibilita para essas empresas, para esses parceiros, uma logo da nossa instituição e um quadro. Esta empresa é amiga da criança, é amiga da Ninho da Águia. E como é que funciona? Então, há uma contribuição, em geral, uma contribuição financeira mensal, sim. em valores a escolher, sem limite, mas a escolher De e acordo com as de possibilidades do acordo com as parceiro. possibilidades do parceiro, exatamente. Ou também fornecimento de bens, de materiais, enfim. E a logo, a gente tem a logo, Um selo digital? um selo digital, exatamente, que a pessoa pode utilizar. Então, eu fiquei muito feliz. Eu tenho um amigo que é colaborador, que é parceiro há muito tempo, e ele emite documentos. E eu fiquei muito feliz de ver um documento oficial da empresa dele, em que tinha o selo ali. Essa empresa é amiga da criança Lindaga. Eu falei, olha que maravilha. Só para complementar, em relação aos recursos governamentais, né? Ele havia comentado ali alguma coisa. Na questão do recurso governamental, como eu falei, a gente tem esse recurso ativo que termina em dezembro, né? Então, nós temos um recurso garantido somente até o mês de dezembro. E nesse ano, nós fizemos um movimento importante junto a outras associações, do município, aquelas que estão devidamente regulamentadas, que participam dos conselhos. Até gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse movimento. A gente, na verdade, começou a sentir necessidade de melhor obter apoio financeiro do órgão público municipal, da prefeitura.
e a gente se reuniu, as direções de todas as entidades, nós criamos como que um núcleo dessas entidades. Discutimos, debatemos quais eram as nossas necessidades, que basicamente é o aporte financeiro. O recurso que a gente recebe, se formos analisar, ele é bastante importante, é fundamental, a gente luta para que ele seja mantido, mas ele é pequeno, ele é diminuto, sequer retribuiria o salário de um trabalhador braçal, não é? Então, e nós percebemos que essa necessidade era comum a todas as entidades. Então, o asilo, por exemplo, que recebia um valor mais significativo do que o nosso, ele não conseguia fechar o mês com os profissionais que ele precisa ter para ser asilo, para acolher, para dar assistência, para supervisionar as pessoas que estão lá. E assim também a PAI sente necessidade de sala de aula, sente necessidade de ampliar a atividade. Né? A E Bom a Pastor, Bom Pastor, a Associação Divina Providência, Divina Providência, que trabalha com os os menores aprendizes, vicentinos. e os vicentinos. Então, essas entidades, né, essas instituições se reuniram e debateram quais eram as necessidades e quais caminhos seguir. Então, nós fizemos reivindicações aos conselhos de assistência social da cidade, a todos os conselhos. eh, e levamos ao prefeito a nossa reivindicação para manutenção dos recursos e elevação do valor para o próximo ano. Então, neste ano, não foi possível atender, nós reivindicamos que os recursos fossem mantidos e elevados. E tem uma outra situação que é bastante interessante, esta, que é a possibilidade das emendas parlamentares que destinam recursos para instituições. Então, isso existe em nível federal, é norma constitucional. Isso existe em nível federal, existe em nível estadual e existe em vários municípios. Por exemplo, Alto Paraná, Santa Fé, Sim. Colorado, mas em Nova Esperança não. E aí, nós, com essa ideia, eh, entendemos, consideramos que seria muito importante se conseguirmos apoio da Câmara de Vereadores, de repente, para a instituição, para a busca de apoio junto ao prefeito, para a modificação da lei municipal e a instituição dessa possibilidade das emendas impositivas para os vereadores. Como é que funciona isso? Havendo a lei, havendo a previsão legal, cada vereador recebe uma faixa de recursos do orçamento municipal, então não é acréscimo de gasto, do orçamento municipal, uma parte do recurso é destinado ao vereador. E o vereador tem a obrigação de aplicar este recurso 50% na saúde e o restante 50% ele destina para qual for a instituição, a entidade que ele queira desenvolver, contribuir, apoiar. E a gente levou isso para a Câmara, fomos muito bem recebidos, muito bem recepcionados, muito bem atendidos e agradecemos a atenção que nos foi dada. Só que foi dito que neste ano não seria possível atender e que a partir do ano que vem, então, poderia ser cogitado dessa mudança legislativa. Nós nos reunimos mais uma vez e entendemos então que seria o caso de buscar um compromisso, um apoio dos candidatos. Isso. Então conseguimos conversar com todos os candidatos a prefeito, expondo a nossa necessidade, expondo a nossa ideia, a nossa reivindicação.
e conseguimos obter de todos o apoio para o que nós solicitamos, para essa solicitação. E, inclusive, de vários vereadores que compareceram acompanhando cada um dos seus candidatos, Vários né? candidatos a vereador. Então, registramos tudo isso em documentos, em ata. Então, temos esse compromisso assumido com os próximos gestores, né? É, E chegamos assim, né, ao final do nosso Norocast. Passou rápido, né, pessoal? Bem rápido. Muito bom. Foi um prazer tê-los aqui e eu deixo espaço, né? Nós recebemos aqui a Érica, né, coordenadora pedagógica da Associação Ninho da Águia, e o Dr. Bernardo, presidente da Associação Ninho da Águia. E eu deixo a palavra em aberto para as considerações finais de vocês. Nas minhas considerações finais, eu quero destacar que, para além de tudo isso que nós falamos, nós temos projetos aprovados na Lei de Incentivo, na Lei Rouanet, e fica também o convite para toda a comunidade, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, a possibilidade de destinação ali de um percentual pequeno do seu imposto de renda para que a gente possa colocar esse projeto em ação, né? Esse projeto vai retomar a fanfarra da Associação Ninho da Águia e também vai desenvolver uma oficina importante de canto coral e uma orquestra de flautas. Então, esse é um sonho que está no papel, já foi aprovado pelo governo federal, mas agora nós estamos aí na parte mais difícil, que é a captação. Então, conto com todos vocês para que esse sonho se torne realidade, que a gente junto possa, né, colocar isso aí nos próximos meses em ação na nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também. Falei quando recebemos o convite que, acima de tudo, era uma honra Sim, sermos lembrados e podermos comparecer e falar com o jornal, com o podcast e com as pessoas que acompanham, que nos assistem. Fundamentalmente, assim, nós temos muito a fazer. A gente sabe que está fazendo, mas ainda não é o suficiente e muito há para ser feito. E, como disse aqui o amigo Alex, mãos sozinhas não conseguem tantas realizações quantas são necessárias. Então, nós precisamos de muita colaboração, de muita participação. Então, convidamos a todos que possam, que queiram nos conhecer, nos apoiar, participar e ficamos aí gratos, gratificados e agradecemos muito pela oportunidade. Muito bom, foi legal o nosso bate-papo hoje aqui e dessa forma, você que nos acompanhou aí, nós agradecemos a sua audiência para o nosso canal no YouTube. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.